Sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom, sejam bem-vindos à Casa Tudo de Bom, ao IE. Nós estamos aqui na casinha, que agora é a unidade do Boqueirão do restaurante IE, que já faz um sucesso há muitos anos lá no Canal 7. Agora eles trouxeram a gastronomia para cá. É uma novidade tão legal, lógico, a Renata Gaia, que idealizou o Surreal aqui, é mãe do Gustavo Gaia, que é um dos sócios do IE, então tá tudo junto e misturado, só que agora tem pizza à noite aqui também, então vocês vão ver essas novidades de 2020 aqui da casinha, mas o que não é novidade, graças a Deus, é que toda sexta-feira estamos nós reunidas aqui no Tudo de Bom, Márcia Tique, psicóloga, sexóloga, Cristiane Fatale Elias, nossa advogada, Leninha Mello não tá aqui hoje, porque eu dou liberdade para elas, eu contrato, mas na cláusula está que se elas tiverem trabalho, uma viagem, elas podem viajar. Logo mais, Marcinha vai para onde? Vai viajar por aí. Quer dizer, vou resolver na véspera, Turquia. Porque com a questão do coronavírus, a gente está esperando ver o que vai acontecer. Isso é um dos assuntos de hoje. Essas adaptações. Nós somos seres adaptáveis, pelo menos devemos ser. Outro dia não, já há uns 4 anos atrás, eu estava lendo uma matéria sobre contratação de CEOs em grandes empresas, né? Como contratam CEOs. Porque antigamente a faculdade era um diferencial, que hoje, né, é uma extensão da educação, lógico, para muitos ainda não. Mas, numa realidade mais privilegiada, sim. Um idioma estrangeiro não é mais diferencial. Uma pós-graduação não é mais um diferencial. O que as empresas querem? Qual é o funcionário que ela quer? Quem é o gestor que ela quer trazer para essa empresa? O líder que ela quer trazer para a empresa? A pessoa que tem uma facilidade em adaptação. E é isso que a gente está aí testando, ou pelo menos o planeta está nos fazendo testar. A gente já conversou aqui sobre várias coisas, né? No sentido de meio ambiente, de como a gente olhar com mais responsabilidade, se adaptar ao que a camada, como é que é? Quando de ozônio, né? O buraco da camada de ozônio, ou o aquecimento global da Terra, né? Faz, a gente viu aí essas chuvas torrenciais que não se via há tantos anos, e especialistas falam que é realmente desse aquecimento global, né? Porque não acontece só no Brasil, acontece no mundo. E agora o coronavírus, né? E o novo coronavírus e essa mudança de atitude, de hábitos, e chocantes muitas vezes em muitos lugares do mundo, e aqui no Brasil a gente também já começa a se precaver. E eu acho que a palavra é essa, é prevenção, e não o terrorismo, o pânico, mas não podemos deixar isso de lado. Existe sim uma prevenção e a gente tem que se adaptar a isso. Mas você vê que o que estão falando para a gente fazer é o que deveria. Higiene normal. Exatamente. Quem sabe agora vai ter menos porquinhos no mundo. Não, a questão não é ser porquinho, mas é prestar atenção também para isso, né? Porque você começou falando de meio ambiente, ecologia, muito do que aconteceu desses transtornos, além da camada de ozônio, do buraco da camada de ozônio, é a falta de cuidado com o lixo. As toneladas de lixo que a gente pode economizar no lixo também. Sabe? A coisa mais simples é separar lixo limpo de lixo orgânico do reciclado. São coisas tão básicas, mas não é 100% das casas, das pessoas preocupadas. Então, eu acho que quando surge uma crise, como está sendo agora do corona, em todas as áreas, ela envolve uma mudança de comportamento. E quando você vai mudar de comportamento, você tem que refletir sobre a questão. E na reflexão, você vai evoluir de qualquer jeito. Agora, se você faz a mudança no terrorismo, a ordem vem de fora para dentro. Isso não muda nada dentro de você. Eu vi um texto acho que mais umas 2 semanas, de alguém, pena que não sabia que a gente ia falar disso, alguém que está morando na Europa, colocou que por causa, talvez na Itália, da família ter que ficar dentro de casa, quantas coisas novas essa família descobriu
para colocar dentro de casa, no sentido da comunicação, no sentido de uma comida mais leve, mais saudável, não necessitando do supérfluo, porque você precisa do supérfluo, vai rapidinho no supermercado e compra. Não posso sair de casa, eu tenho que me virar com o que eu tenho aqui. E a pessoa estava dizendo o quanto ela achou que a qualidade de vida familiar estava melhorando. A gente tem que olhar, ter um olhar, né, positivo para tudo. Mas essa flexibilidade que o ser humano deve ter, ele é importante para não ter nem sofrimento, né? Para algo novo o tempo inteiro. Eu acho que é importante a gente parar para observar como o mundo está nos mandando respostas, né? Eu acho que isso que está acontecendo agora é uma resposta mesmo do universo à forma com que a nossa sociedade hoje vive, valorizando muito o ter, né? O material. E você vê que, independente da quantidade de dinheiro que você tenha, dos bens materiais que você tenha, uma simples gripe pode transformar a sua vida, como nós somos vulneráveis. E a gente deixa de prestar atenção nisso, a gente deixa de perceber isso, né? Quando que você iria imaginar, nós que não passamos pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que não vivemos, muitas pessoas viveram isso que nós estamos começando a perceber agora, mas quando que nós iríamos imaginar ver a Itália fechar, né? Ver países da Europa vivendo um caos absoluto, os Estados Unidos fechando suas fronteiras, né? Isso, pelo que eu ouvi uma notícia hoje de manhã, pode ser que chegue aqui no Brasil daqui a um mês, mas não é para as pessoas ficarem alarmadas, desesperadas, é para as pessoas refletirem, né? Seus hábitos, seu modo de vida e como é tudo muito... passa tudo muito rápido, né? É tudo muito fugaz, então a gente precisa aprender a olhar mesmo para a vida que a gente está levando, para o mundo que a gente está construindo, para aquilo que a gente espera para o futuro dos nossos filhos. Será que a forma com que a gente está conduzindo o mundo e as nossas pequenas sociedades, que são as famílias, nossos ambientes de trabalho, será que esse é o caminho correto? Será que eu não preciso repensar e refletir, não só nos meus hábitos de higiene, né, que é o que está se discutindo muito aí, mas na nossa forma de enxergar o mundo e de enxergar a vida? Eu acho que essa é a principal mensagem que o universo está nos transmitindo, fazendo com que a gente hoje, né, num mundo tão cheio de modernidade, que a gente tem que ver que o simples é o que rege a vida da gente. E veja onde essa doença começou, na China, né? Que é a maior potência do mundo, né? A maior potência do mundo, né? A potência tecnológica. E foi lá para mostrar a vulnerabilidade dessa grande potência, né? De onde veio. Isso muito perfeito, Cris, porque um pouquinho antes de eclodir o Coronas, a China ficou no ápice dos comentários quando construiu, logo no começo do Corona, a construção de um hospital em 3 dias, né? Então, esse contraponto, realmente, eu estava dando uma olhadinha no celular enquanto você falava, que eu queria lembrar o nome de um livro, de repente, até o fim do programa eu lembro. Você falou, na verdade, de finitude. Se a gente não pensa na finitude, você não qualifica a tua vida, né? E foi exatamente isso que você falou. E eu soube de um livro, ainda não comprei, estou querendo ler e ao mesmo tempo estou me segurando, porque quando você fala de finitude, parece que você está falando de morte. E a gente tem um certo preconceito, né? Mas eu acho assim, que se você levar em conta de que tudo é fluido, como você colocou, você vai viver muito melhor e cuidar mais no dia a dia. E é isso, né? É você ter um outro olhar para tudo. Nada é onipotente, né? Nada é soberano o tempo inteiro e para tudo, né? Então a China, a gente se curva, né? Aos Estados Unidos, a China, quem somos nós para estar ali. E hoje eles estão mostrando o mundo, né? Está vendo que nós somos muito frágeis, né? Quando a gente tem catástrofes ambientais, a gente vê como somos frágeis, como devemos respeitar a natureza. E agora, como somos pontinhos mesmo nesse mundo e como estamos suscetíveis a muitas coisas
e devemos prestar atenção. E como nós somos todos iguais e vulneráveis da mesma forma, independente do país que você vive, né? Somos todos seres humanos. Somos todos seres humanos. A única diferença nisso tudo é a forma com que o país vai ter condições de tratar a sua população. A estrutura, né? A estrutura, mas somos todos vulneráveis, todos seres humanos, e isso demonstra a igualdade entre todos, independente de raça, de cor, de gênero, de credo, do que for, somos todos humanos, né? Porque é lógico, hoje tem uma enxurrada aí na mídia falando, e com razão, com a preocupação, né, com devidas cuidados, né, na hora do pânico, que é uma coisa que a gente sempre tem que ter realmente cuidado, mas e é delicado. O nosso programa é um programa comportamental, né? A gente faz uma análise diferente das coisas, porque é lógico, é saúde pública, né? Então os órgãos estão aí na comunicação, no noticiário falando a parte técnica, e nós aqui, eu aqui aproveitando tanto a Cris como a advogada e a Marcinha como psicóloga, entrando nesse nicho comportamental para realmente que haja essa reflexão. E tem mais uma coisa para você lembrar da Cristiane. Cris, por conta disso, hoje é uma pandemia. E os acordos feitos, as compras efetuadas, as reuniões confirmadas, como é que fica isso? Juridicamente, tem uma... Que até isso vai ter que se adaptar, né, Cris? Então, é tudo muito novo para todos, em todas as áreas, né? Você vê na área médica, os próprios médicos não sabem como lidar, como orientar a população, né? Nós, no mundo jurídico, também estamos nos preparando para isso, porque vão surgir várias situações, cancelamentos de viagens, né, de congressos. Eu tenho muitos amigos médicos que estão vendo essa discussão, pessoas que pagaram congressos e que os congressos estão sendo cancelados. Alguns países que estão fechando as suas fronteiras e que mesmo que você queira ir para uma viagem que você já comprou, você está totalmente impossibilitada de entrar no país, ou então que o país até está aberto, mas os pontos turísticos estão fechados, acordos comerciais, e isso tudo vai ter que ser analisado, né, com uma outra visão a partir de agora, um entendimento jurídico também para julgar esses casos. Vai ter que ser algo novo, porque nunca estivemos preparados para uma situação dessa, mas obviamente que vamos levar, a justiça vai levar em consideração, e os advogados vão utilizar isso nas suas defesas, caso seja necessário você buscar a justiça para poder resolver qualquer litígio decorrente de um problema gerado pelo coronavírus, para que se use o bom senso diante da situação que a gente está vivendo. As companhias aéreas agora tem o Código de Defesa do Consumidor que rege as relações entre fornecedor e consumidor, né? O prestador de serviços e o consumidor. E existem as possibilidades de você cancelar uma passagem, de você alterar sem o ônus, né? Sem a multa. Obviamente, a gente sabe que isso vai gerar um prejuízo financeiro muito grande para as companhias aéreas. Estão se falando aí até de que algumas vão quebrar porque não vão ter condições, porque reduziu muito a compra do número de passagens, porque as pessoas estão deixando de viajar, e eles ainda têm essa possibilidade de ter que restituir os valores para as pessoas que já adquiriram passagens. Isso vai gerar um ônus muito grande, então tudo vai ter que ser analisado com muita cautela, justamente para que você não inviabilize o funcionamento dessas empresas, né? Que você não gere uma quantidade de desemprego muito maior do que aquele que a gente vive hoje em dia, por conta dessa crise que muitas empresas vão acabar enfrentando. Você vê restaurantes, a gente está falando de companhias aéreas, mas teatros, cinemas, locais que geram muita aglomeração, né? Restaurantes, eu já ouvi aí shows que estão sendo cancelados. Isso vai gerar realmente prejuízos muito grandes. Então a gente vai ter que analisar com muita cautela quando for ter que acionar a justiça para poder discutir esses assuntos ligados a cancelamentos. Muito trabalho e muito bom senso, né? Que é o que a gente espera de todos nesse momento. E olha que loucura, né? Que se a gente fosse falar disso
há um mês atrás, há 2 meses atrás, que isso iria acontecer, para a gente era inimaginável, né? Então, os Estados Unidos bloquear suas fronteiras para a Europa, né? Shows grandiosos sendo cancelados, campeonatos de futebol, essa mudança tão imediata assim, pra gente seria inimaginável. E o ser humano é capaz disso, é capaz de se adaptar. Vocês lembram, vocês são muito mais novas, que teve uma época aí que a gente só podia comer frango e faltava frango. E quem não gostava de frango, eu me lembro porque na minha casa tinha um problema. Não gosto, mas não tem outra coisa, é isso que vai ter que comer. E você começa a inventar novas receitas e comer o frango. É vegetariano e é assim. E a gente tem que pensar também, uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, que vai mudar no mundo inteiro, nas relações comerciais, a forma com que a gente lida com o dinheiro, porque vocês viram que as maiores quedas no mercado financeiro, nas bolsas de valores do mundo inteiro, foram vertiginosas. Está havendo realmente uma pandemia no mercado financeiro, por conta de uma situação inesperada, que a gente sabe que estão se fechando fronteiras, né? Não só para pessoas, mas para coisas também, para o comércio. Muita coisa está acontecendo e muita coisa vai mudar a partir desse Covid-19, né? Que é o nome do coronavírus, e as pessoas têm que estar preparadas para essa mudança. Rever, inclusive, a forma de você olhar para o dinheiro, para você como você fazer o dinheiro. É bem aquilo, é a realidade, é você transformar em realidade a máxima de que o dinheiro não compra tudo. Exatamente, é isso, nosso assunto no próximo bloco. Como é que você olha para o dinheiro? Como é que você olha para o seu trabalho, né? Para o seu dia a dia? Como é que você faz o seu dinheiro? Como é que você gira essa energia? Será que tudo que a gente falou no bloco anterior, com essa adaptação que temos que ter hoje, olhando para a nossa saúde, para o outro, para realidades tão diferentes e que acabam nos atingindo, será que não é para a gente refletir como é que isso tudo está vivendo? Que mundo capitalista é esse que a gente está vivendo? Que mundo tudo pode? Será que tudo pode? Será que não é isso que o planeta está dizendo para nós? Presta atenção. Só lembrando que, lógico, nosso programa é um programa para reflexão. Então, cabe a outros meios de comunicação mostrar para nós a saúde, termos técnicos, profissionais da saúde. Nosso bate-papo é uma reflexão entre... Aquela história das comadres, um assunto vai levando ao outro, né? Então é para vocês refletirem também. E a gente fala, o Tudo de Bom é um programa que ele tem essa função de fazer todos nós refletirmos sobre a nossa existência aqui, nesse planeta e nessa dimensão. E é uma coisa que eu me questiono muito, né? Então a gente está gravando aqui na Casa Tudo de Bom, que foi justamente um lugar criado para existir esse tipo de reflexões. E eu acabei de sair agora de uma gravação, tô meio descabelada. Agora eu pus sapato, lavei o pé, mas eu estava de chinelo, gravando um projeto da prefeitura, lindo, mais um projeto da prefeitura municipal de Santos, que é com o Cisco Aranha, que é meu amigo há muitos anos. Então, quem conhece o Cisco aqui em Santos sabe dessa história, da trajetória dele como surfista, mas assim, muito mais como um ser humano, como eu brinco, que são anjos, né? Que existem anjos no céu e anjos na terra, e o Cisco é um deles, que com o seu ofício, com o esporte, ele salva vidas mesmo. E ele mesmo fala, o mar tem uma cura muito grande, um poder muito grande, e as pessoas não olham para a natureza dessa maneira, as pessoas desrespeitam a natureza, não entendem esse poder. Ele tem relatos incríveis com deficientes, com pessoas com limitações. Ele começou com um projeto de surf na escolinha do Canal 2, e aí ele viu a necessidade, porque primeiro começou com o Val, um menino cego que quis surfar, então ele teve que se adaptar. Ele não falou, não, você é limitado para isso, não. Ele que foi
desbravar coisas dentro das suas capacitações para proporcionar essa liberdade de ir para a água, para o Val. Depois a mãe dele quis ir também. O Rafa, que eu já conheci, eu já fiz matéria, um menino que tem paralisia cerebral e não andava, e hoje tem fotos dele em pé, na prancha, anda de bicicleta. E esse propósito foi aumentando, e tem um projeto lindo agora no posto 3, que abriu realmente o surf adaptado para todos, né? É um projeto que é limitado, né? Tem um número de pessoas, inscrições, graças a Deus, muitas, porque as pessoas querem dar isso para os filhos. E hoje ele falou para mim, a gente já tem tudo, Rê, né? Como a gente é da antiga, a gente vê a nossa trajetória, né? Como profissional, assim como tantas pessoas, como a Cris, como a Márcia, a gente já tem tudo. Olha só como foi a nossa vida, né? A gente conseguiu trabalhar no que a gente gosta, criar os nossos filhos, dar educação, estar aqui em pé, ele com 63 anos, eu com 50. E olha para a nossa vida, a gente tem que doar, a gente tem que continuar passando tudo aquilo que acredita. Eu sou privilegiada de sempre ter trabalhado com o que eu amo, né? E a ideia da casa era justamente retribuir para o universo as coisas que eu aprendi, principalmente aqui no Tudo de Bom. E o dinheiro, a gente precisa dele, né? Então chega uma hora que a gente cai em umas armadilhas, né? E aí você fala, nossa, aí vem uma coisa e fala, não, ó, é para você prestar atenção. Hoje a minha conversa com o Cisco foi isso. Olha só, presta atenção, qual é a sua missão? Quando? E será que não é isso? Será que não é o planeta dizendo pra gente? Epa, peraí. Dinheiro, sim, faz parte, a energia precisa dessa dimensão, a gente precisa de dinheiro, precisa mesmo, o dinheiro traz dignidade, mas até que ponto? Né? A Cris começou falando no bloco anterior, olha a China, que era a nossa maior potência, como nós somos vulneráveis e frágeis. Será que não é isso? Será que não é para a gente olhar diferente, inclusive para o modo que a gente faz o dinheiro? Apesar de toda essa comparação que você fez, do dinheiro enquanto energia, nós também temos que falar que como a gente lida com dinheiro traduz quem nós somos, né? A minha avó falava que o dinheiro não aceita desaforo. Uma imigrante que precisou trabalhar, então cada dinheiro ganho era fruto de muito sacrifício, de muita renúncia, então se valorizava o trabalho. Mas a gente vive uma dicotomia, ou é pão duro, ou é perdulário, né? E parece que não, culturalmente o perdulário acaba sendo valorizado pela sociedade. Do estar, mostra. Do ter e não do ser, como diz a Cristiane. Então, eu acho que quando você traz essa reflexão, Renata, é justamente, eu nem vou falar muito, eu lembrei dessas 3 instâncias. Pão duro, perdulário, e o dinheiro é fruto do meu trabalho, do meu investimento, do meu sacrifício. Então, ele tem que ser medido, sim. Ele tem que ser investido. A palavra investimento, ela é muito complexa, não é o investimento em ações ou em qualquer outra poupança. Aonde eu vou pôr a minha energia, o meu desejo, o meu sonho. E nesse sentido, eu acho que tudo isso que está mudando no mundo, como nós viemos falando, também vale repensar o papel do dinheiro na minha vida. Quem sou eu em relação ao meu dinheiro? É o que eu fico pensando, né? O dinheiro é muito importante, como você falou, Renata, é importante sim, a gente não pode ser hipócrita com relação a isso. Só que ele não pode ser o mais importante na sua vida. Pode ser né? soberano, né? Ele não pode se sobrepor às relações familiares, às relações que você tem com os outros seres humanos com quem você convive. Ao né? seu propósito. O dinheiro ele tem que ser um facilitador, né, de algumas coisas, mas não a válvula propulsora, né, aquilo que é o foco, né, de tudo que você faz. Hoje em dia a gente convive com muita gente que só se preocupa, né, vocês devem sentir muito isso nos círculos sociais, só se preocupam com o dinheiro, né? O que eu tenho, o que eu faço, o que o fulano tem, para onde ele vai, as roupas que eles usam.
e não se preocupam se tem alguém do lado precisando de um abraço, de um beijo, de uma palavra amiga, né? Não é até da cesta básica, coisas tão essenciais e que a gente não tem que se preocupar em oferecer para o outro só no momento de necessidade, mas sempre, né? Se a gente basear a nossa vida nisso e usar o dinheiro como um instrumento para a gente transformar a nossa realidade e a realidade das pessoas que estão próximas da gente para melhor, que bom. Né? É essa a transformação que as pessoas precisam gerar, né? nos seus ambientes familiares, na sua pequena sociedade, porque isso vai se propagando, vai se proliferando e as pessoas precisam compreender que agora é a hora da gente mudar. Né? Sabe que eu me assusto um pouco principalmente com os jovens, como eles olham para o dinheiro e essa geração que tem agora com as redes sociais, isso potencializa, né? De jovens querendo ser milionários até os 30 anos. 30 anos. Porque antigamente você ouvia muito e já era angustiante as pessoas falando que até os 40 anos ele tem que estar bem na vida e tal. Pois é. Só que agora é 30. Só que ele não é... Gente, com 30 anos você não tem... não é nem saudável, né? Você estuda, você vai se formar com 22, 23 anos, e aí você vai estudar mais para você se capacitar na sua profissão, ou se você não estudou, mas você vai empreender, ou você está trabalhando e faz parte do amadurecimento. Porque com 30, você não sabe o que você quer ser para toda a vida, né? Nós mesmas, eu, bem mais velha, não sei se o que eu queria hoje é o que eu queria 10 anos atrás. Existem as exceções, existem, mas o que a gente vê hoje são jovens fazendo riscos em investimentos, né? E propagando isso nas redes sociais e propagando, inclusive, o não trabalho. Né? Sabe o que me assusta muito? Não sei se eu acho que vocês devem perceber isso também, porque a gente está sempre na mesma sintonia, né? Agora as redes sociais, a gente vê muito isso em muitos eventos aí espalhados pelo país inteiro. Como alcançar o sucesso, como ser um milionário. E você vê aquelas multidões, as pessoas reúnem 50 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas, e todo mundo vivendo isso. Olha, vai assistir a palestra do fulano de tal. E quando é ligado a dinheiro, a sucesso, a não sei o quê, lotadíssimo. Quando você vê um evento ligado mais a essa sua evolução como ser humano, espiritual, é um sucesso, mas a quantidade de pessoas em comparação é totalmente distinta. Isso mostra o objetivo da nossa sociedade hoje em dia e dos nossos jovens. O foco é só o dinheiro, sucesso, dinheiro, custe o que custar a quem custar, ensinando você, dando a você instrumentos aí para você alcançar o seu sucesso com 25, 30 anos. Isso me assusta muito. Quando eu vejo esses eventos maravilhosos, já tive até curiosidade, eu nunca fui, mas já tive curiosidade, porque chega uma hora que você vê tanto disso nas redes sociais, você fala, meu Deus, será que isso de repente... Mas se você parar para refletir, você fala, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida? Será que essas pessoas, o objetivo dessas pessoas não está errado? Eu realmente fico bem preocupada quando eu me defronto com esse tipo de situação. Os jovens, né, a gente estava falando não era no bloco anterior, era no nosso intervalo aqui entre nós. Às vezes eu confundo, não sei o que a gente falou no bloco anterior, não sei o que a gente falou no intervalo. Sobre as bolsas, a bolsa de valor, a ação, né, como as ações como caíram, né, absurdamente, e como está a economia do mundo, que lógico não dá para ser avaliada agora ter um veredito final, porque a gente está justamente num processo, mas uma queda absurda, o dólar, né, a R$5, as bolsas, o mercado fechou essa semana e como as pessoas, como isso movimenta, né, o imaginário das pessoas e mesmo assim, como ganhar dinheiro nesse momento, né? Aí a gente ainda falou, a China comprou tudo, né? Então, como aproveitar isso? Em vez da gente olhar como eu posso melhorar o meu modo de viver aqui nesse planeta, né? Como eu falo, o dinheiro faz parte, sim. Mas a nossa preocupação é justamente como as pessoas olham para isso. Antigamente a gente via, uma vez eu conversando com um rapaz, acho que ele tinha uns
era um aluno meu, tinha uns 30 e poucos anos, e ele trabalhava numa empresa em São Paulo e tinha médicos de plantão e pessoas jovens com, como que é o nome? Eu nem sei. Para ver, porque a capacidade dele ter um infarto a qualquer momento e com 30 anos, 30 e poucos anos é fulminante, podia acontecer. Eu não vejo sentido algum nisso, né? E hoje você vendo jovens ensinando outros jovens, vem comigo. E assim, a grosso modo falando, não seja um trouxa e vai trabalhar e vai estudar, porque muitos pregam isso. Para que fazer faculdade? Ah, se fosse meu filho, eu não colocaria. Pessoas levando por aí, né? Levando a voz de que para que trabalhar se você pode ganhar dessa maneira e dessa maneira, ensinando você a ser um milionário. Nós estamos falando muito de sucesso, mas também tem a ver com fama, né? Todo mundo tem essa necessidade de visibilidade. E a Cristiane falou, o prazer é o caminho do sucesso. É o que você vai ganhando e sempre querendo subir um degrau. Eu não quis dizer ganhando mais, porque quando você está subindo um degrau, ao mesmo tempo que você ganha mais, você também evolui enquanto pessoa, enquanto profissional. E essa ansiedade generalizada está encurtando este caminho. Você estava dando o exemplo de que tem empresas com altos executivos num limite de estresse que tem o médico de plantão. Então, seria isso vida? E em contraponto a isso, a gente fala de qualidade de vida, procura um espaço que dá qualidade de vida. Que mundo bagunçado nós estamos vivendo. Então, o que tem que valer não é o que o mundo traz para nós como urgência, é o que cada um de nós constrói como urgência pessoal. Você vê o contrassenso, às vezes, no discurso de algumas pessoas, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando, eu preciso pensar na qualidade de vida, pensar na família, mas aí trabalha de uma forma desenfreada, não convive com os filhos, né? Não convive com a família, não preza esses momentos que são tão importantes para a vida das pessoas, né? As pessoas deixam de enxergar isso e falam assim, não, eu preciso trabalhar porque eu preciso dar uma vida, um futuro confortável para os meus filhos. Mas será que você não percebe que o que eles mais precisam de você é a sua presença? E você deseja, quando você for fazer exercício, você deseja que o seu filho esteja, eu não estou sendo radical nisso, é só um exercício, uma reflexão. Como a gente citou agora, empresas que têm médico de plantão por conta do risco que uma pessoa pode ter de infartar com 30 e poucos anos. É isso que você quer para o seu filho? Não, e assim, se você colocar para o seu filho essa escolha, o que você prefere? Ter mais a presença do seu pai, mais essa qualidade nas relações, ou que ele se mate em trabalhar para te deixar 10 imóveis no futuro, para você poder viver da renda desses imóveis, qual vai ser a sua escolha? Eu garanto a você que a grande maioria vai decidir pela qualidade, né, e a constância dessa relação, o convívio, o amor, né? Porque o resto você vai construindo. Ninguém precisa construir para você, seus pais não precisam se matar de trabalhar para deixar uma fortuna em herança para você. Eles vão te dar um instrumento para que você possa construir esse caminho para a sua vida. Mas essa é a qualidade dessa relação, pai e filho, mãe e filha, essas relações familiares, isso não tem preço, isso você não recupera. O resto você pode recuperar lá na frente, se Deus quiser, a gente vive para isso, né? Esperando que a gente possa ter tempo suficiente para realizar os nossos sonhos, e você vai ter tempo de construir os seus sonhos, né? De colocar em prática todos os seus sonhos. Mas essa qualidade, se você perde essa oportunidade, essa possibilidade, você não recupera, né? Imagina o que as pessoas estão fazendo da vida, né? As pessoas que estão focando só no dinheiro, em ser milionário, ela está deixando de aproveitar tantas coisas boas da vida. Estar com a família, que é a base de tudo. Construir uma família, ter um filho, namorar gostoso, comer uma comidinha, descansar, ficar conversando com os amigos. Dá para fazer tudo. E sim, trabalhar e focar também no seu sustento. A gente está focando muito, falando dessa qualidade de relação familiar, de paz. E as relações afetivas estão muito comprometidas também por conta disso. De uma leitura errada do que é importante e do que é supérfluo. Existe uma confusão muito grande nos relacionamentos, sabe?
repito aquilo que eu já falei no seu programa N vezes, atendendo casais. Os casais estão se casando por motivos diferentes, errados, e separando por motivos errados. Porque a crise financeira acaba com o relacionamento, com o casamento. Só que nesse momento da crise financeira, você não percebe os ganhos que você tem com aquela relação, em termos de cuidado, de afetividade, de projeto de vida, sabe? E vamos lá, quando eu falei que uma crise financeira, um marido desempregado, mas também uma mulher que não coopera financeiramente, ela não é vista hoje como uma mulher que coopere, que tenha valor. É diferente de antigamente. Hoje tem muitos homens que exigem um retorno financeiro da esposa, mas ainda mantém aquele padrão familiar de que tudo na casa e tudo na família é responsabilidade dela, sabe? Então, é a tal da violência psicológica, né? Aí a gente já está falando de violência contra a mulher, que ainda existe nesse desnível de comunicação, dinheiro e afeto, de valorização. Nós estamos vendo muitos tipos de violência, inclusive na comunicação. E essa comunicação violenta passa a ser a tônica do relacionamento, sabe? E aí você está falando de relacionamento romântico, homem e mulher, mas aí isso vai em tudo, né? É o relacionamento entre patrão e empregado, é relacionamento entre funcionários, é relacionamento entre pais e filhos, entre amigos, é todo justamente a gente está indo na contramão se a gente olhar lá para trás, né? Se a gente olhar como é onde foi parar, né? E cadê o propósito? Só mais uma coisa que eu lembrei, porque você falou da contramão. Desconstruir era uma palavra muito da psicologia, e hoje ela está até vulgarizada. Nós temos hoje, cada um de nós, na nossa casa, na nossa vida, desconstruir padrões. A palavra agora é disruptura. É desmontar e cada um construir um padrão pessoal. O meu é diferente do seu, o seu é diferente do dela, o dela, dele. Todos nós temos vidas particulares, com os nossos valores e os nossos e usando o nosso potencial. E não temos mais a coisa da boiada. A gente falava da cultura porque pensava a sociedade funcionando como isso acabou, não existe mais. Agora, como descobrir isso? Como descobrir? Porque as pessoas também, isso é uma outra coisa que está gerando um estresse. Descobrir o que você quer. Que louco, né? No próximo bloco. E aí, como descobrir o que você quer? Essa foi a pergunta que eu deixei no bloco anterior. Como descobrir o seu propósito? O que a gente veio fazer aqui? Será que a gente veio fazer alguma coisa? Assim como ficar milionário antes dos 30 está gerando um estresse em muitos jovens, essa pergunta também está gerando um estresse nas pessoas. O que eu vim fazer nesse mundão? Era uma coisa que antigamente as pessoas não perguntavam tanto. E hoje está demais, mas gerando uma ansiedade que também não é legal, né, Marcinha? Eu acho que é muito simples. É reflexão e atitude. Mas quando a reflexão não é possível, porque às vezes na correria é a maneira mais dolorida possível, que são as doenças psicossomáticas. A dor de estômago, a cefaleia, o cansaço excessivo. O que esses sintomas estão dizendo para mim? Sabe? Porque a gente tem aquela filosofia da doença, do remédio e da cura. Mas hoje se sabe que, eu vou exagerar dizendo que 100%, não. 99% das doenças são psicossomáticas, tem um fundo emocional. Então, é isso. O que essa doença está me dizendo? Eu quebrei tanto. Outro dia eu estive num encontro familiar e uma prima me trouxe uma questão do meu lado paterno. Ela apontou uma coisa que eu nunca tinha notado, que todas as mulheres com este sobrenome tinham uma repetição.
uma repetição de padrão. Ela falou, Márcia, o que, que isso está querendo dizer para nós? Eu achei tão gostoso ela, no dia seguinte do nosso encontro, me mandar essa mensagem, porque pensou. E é isso, a gente não pensa na vida da gente. A gente pensa na administração da vida da gente. Você sabe que quando você falou isso, foi o que eu pensei quando você perguntou o que fazer, né? O que fazer? Olhe para você. Passe a olhar para você, né? Quais são as suas vontades, quais são os seus objetivos de vida, aquilo que você espera para a sua vida lá no futuro. Será que você já não tem os instrumentos necessários para colocar isso em prática hoje? Por que você precisa esperar o futuro, né? Deixar de viver o presente pensando no futuro que você não sabe nem se vai chegar para você? Por que você não enxerga os seus anseios e aquilo que você quer para a sua vida, olhando para você hoje, construindo hoje, né? Para que você viva durante toda a sua trajetória aqui nesse mundo, aquilo que você gostaria de viver e que você só projeta no futuro. E parece fácil, né, Cris? Mas não é, que as pessoas estão no piloto automático. Mas na realidade, eu acho que é diferente, eu acho que é fácil. A gente que gera a dificuldade, Seria fácil. Né? É tão simples, está tão ao nosso alcance. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela tá morando fora de Santos e veio e dormiu na minha casa. E ela veio dormir em casa e eu perguntei para ela, porque eu sou uma amiga chata que vou fazendo chamada oral para essa reflexão, né? Aí eu falei, escuta, mas e você? Como é que você tá? Ai, tô bem. A fulana, nome dos filhos, ela foi falando, fulana, tá bem por isso. Mas e você? Não, eu tô bem porque o ciclano é o outro filho. Por isso. E assim, eu falei, calma, para tudo. E você, eu tô perguntando de você, como é? Ela não conseguia se olhar, não, mas aquilo foi me dando uma angústia, eu fui brigando com ela, porque eu sou uma amiga chata, né? E eu fui brigando com ela não conseguia, eu falava, para com isso, eu não quero que você fale o nome. Porque os filhos, lógico, é a coisa, eles são o mais importante da nossa vida. Mas antes deles existirem, a gente tem que estar bem para eles, inclusive, né? E ela não conseguia fazer esse exercício. Eu fiquei... Então não é fácil. Mas você sabe, a Márcia falou uma coisa, que a gente que é de família árabe vive muito isso, né? As mulheres dessa família repetem um padrão. E a gente vê muito isso em algumas culturas, principalmente, como na nossa cultura. Mas você percebe que sempre tem uma ou outra que sai desse padrão, dessa boiada. Eu também, na minha família, engraçado. Eu sou uma das únicas que não tem esse padrão, né? O padrão da família. E que, de uma forma tão natural, olhando para mim, eu sabia que não era aquilo que eu queria para minha vida. E eu fui buscando naturalmente outros caminhos e deu muito certo. Você vê como esse olhar pra gente faz a gente fugir um pouco dessa boiada, né, daqueles padrões, que é mais fácil você viver de acordo com aqueles padrões que são impostos. Ah, todo mundo é assim, você também. Agora, o difícil é você olhar para você, mas na realidade não é difícil, você entendeu? É tão simples. Não seria, né? É que não é estimulado, porque é tão simples você olhar as suas vontades, você como ser humano, como indivíduo, né? Você é um ser individual, então olhe para você, para aquilo que você quer. Eu acho que assim, é uma maneira de diferenciar, querer, eu quero a cocada, eu quero a água. Mas o que eu desejo? Desejo é do útero. É uma coisa que às vezes... Homem não tem, então. Não, o útero que eu quis dizer é de lá da alma. Você tá brincando que eu não aguentei. Vou mudar a expressão. É lá do fundo da alma. E você colocou uma coisa que é verdade. Muitas vezes a gente não sabe o que deseja. A Camille Paglia esteve no Brasil e falou que as mulheres brasileiras são lindas, independentes, executivas, mas são muito infelizes. E eu discordo totalmente dela. Nós não somos infelizes, porque aí eu já falo mulheres do mundo, não só as brasileiras. Nós estamos confusas. Por quê? Pela maternidade ou por essa imposição de ter o olhar cuidadoso, maternal, a gente acaba descuidando do olhar para dentro. É como se isso fosse profano, um pecado. Eu sou muito boa mulher se eu cuido do outro. Ter prazer, então. Muito bem, exato. Mas é o prazer. Então, ter prazer, então, imagina, é algo... Prazer da sua maneira mais pura mesmo.
Então, essa separação que existe, principalmente das mulheres, talvez por isso que eu tenha falado uterina, de que o sagrado e o profano estão totalmente distintos. Então, eu não cuidar é porque eu estou pecando. Por isso que montei uma casa para vocês cuidarem de si. A Casa Tudo de Bom, onde a gente está, foi para isso. Então, se você quiser dançar, eu conheço uma pessoa que quer dançar muito, fica falando, montei a casa para ela, inclusive. Para ter onde dançar e não veio. A gente está com horário de dança de salão e agora são todos os dias, de segunda a sexta, às 8 da noite, às 9 da noite. Então, bolero, forró, samba de gafieira, zouk, estileto, tudo em dança aqui na Casa Tudo de Bom, com uma equipe incrível, comandada por Henrique Simone, mas tem o Márcio, tem o Serginho Biller, tem Val, tem Valtinho, tem uma equipe muito legal para cuidar de vocês. Uma forma de você se cuidar é experimentar o toque, nem que seja numa massagem, nem que seja num momento para você parar quietinha, no silêncio, com uma música gostosinha ali para você. São várias massagens que a gente tem aqui na casa, desde as massagens curativas, que são as massagens, né, a Shirodara, que é uma massagem indiana que a gente trouxe. É uma massagem que te equilibra o hemisfério direito e esquerdo, te alinha os chakras, te induz num relaxamento muito profundo e enorme. As massagens de pedras quentes, bambuterapia, até as massagens estéticas que não deixam de ser um cuidado mesmo. É um momento que você está cuidando de você. E muitas coisas que são ligadas à beleza, como uma massagem estética, que pensa na sua estética. A gente trouxe o método Renata França aqui com a Sara, que modela. Eu estava conversando com a Cris, ontem eu fiz. Dá o efeito na hora, dá. Mas o efeito que faz para a sua saúde é muito maior e é invisível, né? Então, quando a gente vê o desinchaço das pernas mesmo, da coluna, um bem-estar, imagina como está sendo, como ele não agiu lá dentro de você. Então, a gente tem aqui, além daí você ficar sem celulite, sem gordura localizada, mas ele está principalmente cuidando da sua saúde, da sua circulação, da sua saúde como um todo. E além disso, a gente tem aqui todas as possibilidades de tratamento holísticos e fazendo eventos para isso, e nesses eventos trocando essa energia, inclusive a de dinheiro. Eu quero agradecer muito. Sábado passado, um evento lindo aqui na casa. Arrecadamos um caminhão de verdade de coisas. Fizemos um evento organizado pela Manuela, minha filha, e pela Sirena Mello, das 9 da manhã às 5 da tarde, de autoconhecimento, com palestras simultâneas, com atendimentos, com vivências. E arrecadamos um caminhão de coisas para as vítimas da chuva. Tá bom? Muito obrigada, Marcinha. Obrigada, Cris. Obrigada a vocês pela companhia. Obrigada, Gui. E aí, estaremos aqui semana que vem também. Beijo. Calm my fears. Know it breathes right here inside me. After all these years.